Olá, sou o pastor Almir Marcos Mauruto e a meditação de hoje será uma postura surpreendente. No livro de 2 Samuel, no capítulo 12, dos versículos 21 a 23, diz: Seus conselheiros lhe perguntaram: Por que ages assim? Enquanto a criança estava viva, jejuaste e choraste, mas agora que a criança está morta, te levantas e comes. Ele respondeu: Enquanto a criança ainda estava viva, jejuei e chorei. Eu pensava: quem sabe, talvez o Senhor tenha misericórdia de mim e deixe a criança viver. Mas agora que ela morreu, por que deveria jejuar? Poderia eu trazê-la de volta à vida? Eu irei até ela, mas ela não voltará para mim. Nessa passagem, Davi havia perdido seu filho, ainda uma criança. E como a morte dói, misericórdia. Quem já perdeu alguém que ama sabe como dói. Mas diante desse acontecido, Davi tem, assim, uma postura que surpreende, sabe, os seus conselheiros, os generais que estavam à sua volta. E essa postura ela precisa ser destacada. E a primeira postura de Davi é que quando a criança estava doente, ele orou, jejuou e chorou diante de Deus pela cura dessa criança. Sabe, Davi era rei e ele tinha muitos afazeres. Ele não pediu, para alguém fazer isso para ele, ou para alguém, deu ordem para alguém para que orasse e jejuasse. Não. Ele mesmo foi orar, jejuar e chorar diante de Deus. Sabe, meus irmãos amados, para jejuar é necessário abrir mão de comer. Sabe, isso não agrada ao nosso corpo, de jeito nenhum. Sabe, se a gente fala, vou participar de um churrasco, agrada muito mais do que eu vou separar um tempo para jejuar. E Davi estava em jejum e oração há 7 dias. Sabe, tem hora que queremos a bênção sem abrir mão, sabe, do nosso conforto, sem sair da nossa área de conforto. Compartilhar a nossa necessidade com outras pessoas, isso até pode acontecer e não há nada de mal. Mas atribuir a elas para que orem e jejuem, para que nós possamos ser abençoados, aí está uma coisa errada. Se eu quero a bênção, se eu preciso dela, se você precisa dela, quem tem que orar e jejuar e chorar diante de Deus é você, em nome de Jesus, porque se você não sentir essa necessidade, o outro não vai sentir a sua dor. Misericórdia. Então nunca terceirize a ninguém a sua necessidade. Vá diante de Deus você. Bom, essa postura de Davi levou Davi que ele não murmurou, nem se revoltou contra Deus, quando Deus não respondeu à sua campanha de jejum e oração. Por 7 dias ele estava em jejum. Por 7 dias ele estava jejuando e chorando diante de Deus e pedindo a cura do seu filho, mas o seu filho morreu. Sabe, nem todas as orações, por mais intensas que sejam, serão respondidas por Deus. Deus não respondeu à oração de Davi. Deus tem os seus motivos que nós muitas vezes não conhecemos. Sabe, Deus não respondeu a oração de Davi, Deus não respondeu a oração de Paulo quando pediu para ser curado daquele espinho na carne, Deus não respondeu a oração de Jesus quando ele disse, passe de mim esse cálice, Deus não respondeu a oração de Jesus quando ele disse, Deus meu, por que me desamparaste?
Davi não murmurou, nem se revoltou contra Deus. E eu e você não podemos nos revoltar contra Deus ou murmurar contra Deus quando Ele não responde uma oração que nós fazemos. Sabe, há um cântico que muitas vezes nós cantamos e ele diz: se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se Deus curar, Ele é Deus. Se não curar, Ele é Deus. Em todo tempo Ele é Deus e é a vontade dEle que vai prevalecer. Nessa postura de Davi, em terceiro lugar, Davi parou de orar e de jejuar por seu filho depois que ele morreu. Isso parece natural. Sabe, meus queridos irmãos, não há nenhuma recomendação bíblica para que oremos pelos mortos. Não há. Você não vai encontrar na Bíblia Deus dizendo: olha, façam intercessões pelos mortos, para que eles saiam da onde eles estão, para que eles possam ir para um lugar melhor. Não há. Olha o que a Bíblia diz sobre isso, Hebreus capítulo 9, versículo 27. Da mesma forma como o homem está destinado a morrer uma só vez e depois disso enfrentar o juízo. Sabe, meus irmãos amados, depois da sua morte haverá um juízo daquilo que ele fez aqui em vida diante da palavra de Deus. Agora, Davi sabia disso. E Davi então não estava orando pelo seu filho agora, continuou: Senhor, coloque ele num bom lugar, tenha misericórdia. Ele não fez isso. Ele não fez isso. Nessa postura de Davi, em quarto lugar, Davi fez uma declaração. Ele fez uma declaração de fé na palavra de Deus, quando ele disse: nunca mais ele virá a mim, mas com certeza um dia eu irei a ele. Davi tinha certeza que o seu filho não voltaria mais. Sabe, mas Davi tinha plena convicção de que ele, a partir dessa terra, iria para o mesmo lugar que o seu filho estava. Isso por causa do quê? Por causa da palavra de Deus. O apóstolo Paulo chama essa frase de Davi de bendita esperança. Olha que diz Tito capítulo 2, versículos 12 e 13. Ela nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta era presente, enquanto aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação de nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Bendita esperança de que um dia Jesus Cristo voltará para buscar aqueles que creem em seu nome, aqueles que o receberam como Senhor e Salvador de suas vidas e tiveram as suas vidas revestida pelo sangue purificador do Senhor Jesus Cristo derramada na cruz do Calvário. Sabe, queridos irmãos, nós vamos ter uma morada eterna e lá nessa morada eterna nos encontraremos novamente. Foi nesta fé que Davi, no momento de dor, ele declara: ele não vem mais a mim, sabe, mas eu irei a ele. E isso precisa estar em nossos corações, em nome de Jesus Cristo. Não é à toa que Deus chamou este homem de um homem segundo o meu coração. Sabe, Davi era chamado assim por Deus. Sabe, eu e você, o que precisamos fazer? Orar, jejuar, chorar diante de Deus, sim. Não terceirizar a nossa necessidade para ninguém, mas estar, sabe, separando o momento de estarmos diante de Deus, abrir mão do nosso conforto para estar buscando a presença de Deus, o seu favor. Mas caso Ele não responda positivamente, não murmure, não reclame, em nome de Jesus Cristo. Deus, Ele sabe o que é melhor para nós e ainda podemos até amar uma pessoa, mesmo depois que ela morreu. Isso é possível. O amor continua lá dentro do nosso coração, mas orar por ela,
isso é algo em vão, isso não adianta mais. Ore pelas pessoas enquanto estão vivas, em nome de Jesus Cristo. Agora, o que precisa você manter viva na sua vida é a bendita esperança de que todo aquele que tem Jesus Cristo como Senhor e Salvador vai ser arrebatado um dia nessa terra para uma morada eterna junto com todos aqueles que creem. Por isso, fale de Jesus às pessoas. Porque sem Jesus as pessoas não vão para essa morada eterna. Só Jesus Cristo pode salvar. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Só Jesus Cristo pode salvar. Se queremos ter um encontro eterno, maravilhoso, pela eternidade, somente com Jesus. Por isso, fale de Jesus. Amém. Vamos orar. Pai querido e maravilhoso Deus, Davi não ficou chorando e lamentando pela morte do seu filho. É algo que dói, é verdade. Mas ele sabia, Senhor Deus amado, do destino do seu filho. Isso por causa da sua palavra e por causa da sua misericórdia. Peço que o Senhor ajude a mim e aos meus irmãos que me ouvem, Senhor Deus amado, para que não estejamos simplesmente debruçados em cima de um túmulo, chorando e lamentando a morte de alguém. Que possamos, Senhor Deus amado, antes mesmo disso, Deus amado, ter a coragem necessária e a sabedoria necessária para falar de Jesus a esta pessoa, para que quando ela partir dessa terra, possamos falar que nem Davi, ela nunca mais virá a mim, mas um dia eu irei a ela. Deus, nos ajude, nos oriente, nos dê sua graça, abençoe o nosso coração. Assim pedimos a sua bênção, agradecemos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Que Deus abençoe você grandemente, meu irmão e minha irmã. Que Deus te dê graça. Deus abençoe sua família, seu coração, suas finanças. Tudo isso para a glória do próprio nome do Deus maravilhoso. Amém? Da minha parte, um grande abraço a você. Amém?